Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Se você puder, mais forte ainda, dizendo glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga eu te adoro, eu te glorifico. Diga o Senhor é o meu Deus, hoje, amanhã e para sempre. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, com todo carinho, todo respeito, olhe para essa pessoa do seu lado e fala para ela assim: seja forte, jamais deixe esfriar no seu coração o desejo de adorar a Deus, amém? Fala para ela aí, olha, isso, dá um abraço, pega nas mãos dela, fala: seja forte, jamais deixe esfriar no seu coração o desejo de adorar e de buscar a Deus. Isso, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Igreja, pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui a carta do Apocalipse. Hoje é a terceira carta. Diga glória a Deus. Quem você trouxe aquela carta que nós entregamos para você? Você trouxe? Tem alguém que não tem a carta? Pastor, não tem uma carta. Tem alguém? Se você não tem, nós iremos entregar uma carta para você também, né? Para que você possa acompanhar. Entrega lá, por favor, Breno. Isso, quem não tem a carta? Pastor, não tem a carta. Eu queria acompanhar esse estudo bíblico, né? Do Apocalipse. São 7 cartas. Nós já abrimos a primeira carta, a segunda, hoje é a terceira. Ainda faltam 4 cartas para ser aberta. Cada carta dessa, ela tem falado na vida espiritual de cada igreja. Aliás, é o raio-x, né, da vida espiritual de cada igreja hoje. Diga glória a Deus. Uma dessas cartas aqui, ela representa a sua vida, representa a sua vida espiritual. E uma coisa muito interessante, que é natural, é normal, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, usar o seu servo, não é verdade? Para falar, levar as mensagens para o teu povo. Mas aqui nessas cartas, é a própria mensagem do Senhor Jesus enviada para a sua igreja. Diga glória a Deus. O próprio Senhor Jesus teve o prazer de ser o pastor de cada uma dessas ovelhas, de cada uma dessas igrejas. Por isso que cada carta ele fala: o anjo da igreja escreve, né? Para as igrejas, para o pastor da igreja, o anjo da igreja. Aqui na terceira carta, aliás, né, que é a carta de hoje, está escrito carta à igreja de Pérgamos, amém? Antes da gente ler, quem já abriu a carta? Já abriu? Coloque as suas mãos sobre esta carta e inclina a sua cabeça, por favor. Isso, Pai amado e meu Deus querido, fala o nosso coração, Senhor. Usa essas palavras para que venha avivar a nossa fé, nos renovar, nos fortalecer. E que, meu Deus, a palavra que edifica, a palavra que fortalece, que cura a alma, o espírito, meu Deus, que possa vir de encontro à nossa vida nesta manhã e nos renovar, nos fortalecer, nos revestir da tua presença santa. Que esta palavra ela venha ser uma bênção na nossa vida em todos os sentidos e em todos os aspectos. E quem crê, diga eu recebo, diga glória a Deus, amém? Glória a Deus, igreja. Vamos lá, Leitão. Você já preparou a sua carta? Se você tiver uma caneta aí e quiser fazer o rascunho, você pode fazer o rascunho do que Deus falar no seu coração, atrás da própria carta mesmo, amém? Glória a Deus. Mas vamos ler a primeira carta. Diz assim, a carta à igreja de Pérgamos: isto diz aquele, está escrito lá no Apocalipse, né, capítulo 2, versículo 12, né? Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha o que? Fé. Ainda nos dias de Antipas, minhas testemunhas, meu fiel, a qual fui morto entre vós, aonde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrora
também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Apocalipse 2, versículo 12. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte o nome de Jesus, bem forte, amém, igreja? Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor, amém? Olha que interessante esta carta, né? Essa carta, diferente da primeira e da segunda, ela tem alguma coisa semelhante também à primeira, né? Aonde ele fala aqui do primeiro amor, mas uma coisa muito interessante, a igreja de Pérgamo, ela é caracterizada por 5 coisas, 5 itens muito importantes. É o número 1, número 2, o número 4, o número 5, eu vou falar para você agora. O primeiro, ele falou assim, não sei se você consegue ver, ele fala: habita no lugar onde está o trono de que, igreja? De Satanás. Naquelas épocas, principalmente ali em Pérgamos, os cristãos eram muito perseguidos, por causa daqueles que adoravam e serviam outros deuses, né? De pau, de gesso, de madeira, e viviam e sacrificavam para outros deuses. Eles não aceitavam a doutrina da palavra de Deus, e por esse motivo havia uma perseguição muito grande contra a igreja, a ponto que a Bíblia fala que ali estava o trono de que, igreja? De Satanás. Não que Satanás ele tem trono fixo em algum lugar, porque o único que tem um trono, aliás, que é Deus, né? Que tem o seu trono fixo é quem, igreja? É Deus, né? É só Jesus Cristo que tem um trono fixo. Satanás não tem trono fixo, por quê? Porque ele não tem estabilidade. Satanás não tem estabilidade, ele não pode ter um lugar onde ele vai construir um reino. O único que pode construir, ter um reino, esse é quem, igreja? É Deus, é Deus. Só Deus tem um trono, só Deus tem um reino. Satanás não tem reino. Por isso que a Bíblia fala aqui, dá o exemplo do trono de Satanás. Por quê? Porque ali os cristãos eram perseguidos, como não é muito diferente de hoje. De repente você que aceitou Jesus, você que entregou sua vida para Jesus, seu coração para Jesus, igreja, olha aqui, pastor, por favor, em gentileza, quando eu estou aqui explicando, para você compreender. De repente, depois que você aceitou Jesus, você assumiu sua fé cristã, você se batizou nas águas, você passou realmente a crer e assumir sua fé em Deus 100%, sem ter vergonha disso. Eu digo sem ter vergonha porque tem muitas pessoas que ela se sente envergonhada de ser cristão. Tem gente que tem vergonha de assumir a fé dela em Jesus. Mas aqueles que assumem a sua fé em Jesus e não tem vergonha disso, você que fez isso, é natural, e você ter percebido que depois que você fez isso, você começou a sentir algumas perseguições contra você. Você começou a ser perseguido no trabalho, você começou a ser perseguido onde você mora, você começou a ser perseguido diante dos seus próprios familiares, não é verdade? Porque isso daí é o que? É bíblico, está escrito aí, ó. Jesus, ele elogiou aquela igreja, porque ele falou assim: olha, eu reconheço que vocês estão passando um sufoco aí, muito grande, porque aí onde vocês estão habitados, estruturados, também está o trono de quem? De Satanás. Quer dizer, o diabo reina nesse lugar. Então Deus aqui, ele elogia essa igreja falando o que? Olha, você está vendo? Como hoje também o Espírito Santo olha para você e vê você lá no seu trabalho perseguido, vê você em casa perseguido, vê você onde você mora sendo perseguido. Tudo isso por causa da sua fé em quê? Em Deus.
Mas ele está vendo, como fala o segundo item, conserva o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Quer dizer, tem conservado o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, ele sabe que você está sendo perseguido, mas você não esmorece, você não desanima, você não desiste. Você permanece conservando Jesus na sua vida. Isso aqui que é importante. Diga glória a Deus. Igreja, é isso que nós temos que fazer. As lutas vêm para o apóstolo? Vem. As lutas vêm para os bispos, para os pastores, na vida dos obreiros. O obreiro não é perseguido não, né? É? E como, não é verdade? E resumindo, na vida de todo povo, todo cristão, né? Todo homem e mulher de Deus, eles são o que, igreja? Perseguidos. Mas sabe o que o Espírito Santo ele quer ver no nosso coração? Que mesmo diante de todas as perseguições, dentro da sua casa, tem esposas que são perseguidas pelo marido, tem filhos que vêm na igreja e são perseguidos pelos pais, pais são perseguidos pelos filhos, porque ele vem para a igreja, mas mesmo assim ele não quer, ela não quer, esmorece, ela não nega o nome de quem permanece fiel. E é isso que você tem que fazer, é isso que nós temos que fazer, permanecer o que, igreja? Fiel. O Senhor Jesus, ele olhou para aquela igreja e falou assim: olha, eu estou vendo que vocês habitam um tal trono de Satanás, onde o diabo faz a festa, o inferno está solto aí onde você mora. Mas só que eu estou vendo uma coisa muito forte também no seu coração. Você, está escrito aí, tem conservado o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não se deixasse esmorecer. Diga glória a Deus. Aí ele vem com algumas advertências, né? Que é o quarto item que eu quero falar, do caráter dessa igreja, onde ele fala aí na carta: mas permitiste, né, que houvesse no meio deles os que sustentam a doutrina de quê? De Balaão. É ou não é? Quer dizer, essa doutrina de Balaão e essas pessoas que ele está falando aqui, ele está dizendo o quê? Que a igreja tinha uma convivência, né, com as pessoas que praticavam ali a idolatria de Balaão. Buscava, Balaão era um deus, né, feito pelas mãos dos homens que eles adoravam. E o que aquelas pessoas que conviviam com aqueles que eram da igreja, o povo cristão, o que eles faziam? Eles adoravam a Balaão e sacrificavam para Balaão e comia todas as comidas oferecidas a Balaão. Olha só. E eles viviam com a vida completamente ao contrário da palavra de Deus. A prostituição rolava solta na vida deles. Só que Deus olhou para a igreja e falou assim: eu estou vendo que vocês também têm convivido com aqueles que praticam o quê? Está escrito aí? Não é isso? Vamos ler lá? Ele fala aí, ó: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, os quais ensinavam a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem o que, a igreja? A prostituição. Quer dizer, o Espírito Santo adverteu isso também. Quer dizer, não que nós devemos desprezar, não é verdade? As pessoas, mas a Bíblia fala que nós também temos que fazer o quê? Vigiar. É ou não é? Vigiar. É natural do ambiente onde você está, tem muitas pessoas que são ao contrário da sua fé. Eles vão te oferecer coisas que eles praticam também. Às vezes você tem um amigo que está lá bebendo e fumando, ele vai chegar para você e falar: você quer beber um pouquinho, quer fumar também? É natural, ele vai fazer isso, ele vai te oferecer. Mas você, para manter um caráter cristão, o que é que você tem que falar? Não, é ou não é? É natural você ter um amigo que fala assim: eu no final de semana eu saio, eu deixo minha mulher lá em casa, eu vou sair com outra mulher, eu vou para balada. Mas o homem que é de Deus, ele fala o quê? Não, eu sou fiel à minha esposa, não é verdade? Eu sou fiel ao meu casamento, eu sirvo um Deus vivo, amém? Claro, ele não vai rejeitar a pessoa, mas ele vai rejeitar as doutrinas de Balaão. Quem está entendendo? Eles vão rejeitar. Por quê? Porque ele mantém o amor, a fidelidade a quem, igreja? A Deus. O Senhor Jesus falou sobre isso. Se você puder abrir sua Bíblia, lá no livro, abre por favor a sua Bíblia, de Hebreus, está aí pertinho de Apocalipse, né? Lá no livro de Hebreus, deixa eu só confirmar aqui, se eu não me engano é capítulo 12.
Hebreus capítulo 12, abre por favor a sua Bíblia, o livro de Hebreus. Lá no livro de Hebreus, o Senhor Jesus, Ele mesmo já usou ali para falar a respeito disso, para conservar isso no nosso coração. Ele diz aí no livro de Hebreus, achou, igreja? Hebreus, quarta-feira você tem que aprender a mexer com a Bíblia. Você vai, você vai aprender a ler a Bíblia quarta-feira, amém? Abre aí por favor, Hebreus, se você tiver dúvida, vai lá no comecinho, olha lá onde está escrito lá e você vê o número da página e abre o número da página, amém? Hebreus capítulo 12, ele fala assim, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Olha o título que fala, você está vendo? Repita comigo mais uma vez o título, você pode repetir? Vamos ler comigo? Só o título: devemos imitar o exemplo de Cristo. Para um pouquinho aí, deixa eu falar uma coisa para a senhora, para o senhor. Jesus, olha aqui para mim por favor, Jesus Cristo era o quê? Ele era um homem, não é verdade? Será que ele tinha desejo ele olhava para uma mulher assim, ele tinha algum desejo por alguma mulher? Ele estava no corpo de homem, será que ele tinha desejo? Você está entendendo? Jesus viu os homens bebendo, os homens fumando. Será que Jesus tinha desejo de beber, de fumar? Ele manteve o seu corpo santificado. Ele nem olhava com malícia, ele olhava com malícia para nenhum tipo de mulher. Nem desejo nenhum passava nele. Porque ele mantinha o corpo, que igreja? Santificado. Então não tem exemplo melhor para a gente seguir aqui do que o exemplo de quem? De Jesus. E manter a nossa fé, mesmo onde está o trono de Satanás, porque Jesus também, ele passou onde estava o trono de Satanás também, em todos os sentidos, espiritual e físico, tentações, provocações, mas ele se manteve o quê? Forte. Nós lemos na semana passada que as perseguições, as provas, as tentações vêm, estão lá. Mas a Bíblia diz também que junto vem o quê? Vocês lembram? O livramento. Ele está lá para nos livrar de todas as provações, tentações, de todos os problemas. Diga glória a Deus. Por isso que ele diz aí na sua palavra aí, vamos ler? Ele fala, né, o título, vamos continuar? Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio o quê? Às provações. As provações em todos os sentidos. Aí Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado, que tenazmente nos assediam, corramos, com que, igreja? Com perseverança, a carreira que nos está o quê? Proposta. Qual é a nossa carreira que está proposta? O reino. Diga glória a Deus. Nós temos que correr olhando para o reino, com o que, igreja? Perseverança, sem desistir. Aí ele fala o versículo 2: olhando firmemente para o autor, consumador do que? Da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que nos estava proposta, suportou o que? A cruz, não fazendo caso da ignomania, e está agora assentado à destra do trono de quem? De quem? De Deus. Hoje Jesus está ao lado de quem? Sentado ao lado do trono de quem? Mas por quê? Porque ele venceu tudo neste mundo. Diga glória a Deus. E nós podemos vencer também, porque o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele habita dentro do seu coração. Diga glória a Deus. É isso que Jesus queria naquela igreja. Jesus viu que aquela igreja habitava no trono de Satanás, onde estava o diabo, fazia festa, o pecado, tudo que desagradava a Deus fazia festa. Mas só que Jesus falou para aquela igreja: olha, eu tenho uma coisa que me alegra no coração de vocês, que vocês têm conservado o meu nome. Mesmo Satanás estando aí habitando, fazendo a festa, vocês não se deixaram esmorecer, tem permanecido firme, resistido às tentações e permanecido fiel. Diga glória a Deus. É isso que Jesus quer da nossa vida.
Você vai encontrar isso aqui, o trono de Satanás, onde todo lugar que você estiver, lá na casa, no trabalho, na rua, aonde você estiver. Engraçado, o senhor falou para mim assim: pastor, eu me batizei nas águas há pouco tempo. E engraçado, antes de eu me batizar nas águas, era difícil os meus amigos me pagavam alguma coisa. Toda vez que eu ia, só era para mim eu que tinha que pagar. Aí depois que eu me batizei nas águas, me converti, aceitei Jesus, agora toda vez que eu vou lá, eles ficam lá: vamos lá, eu vou pagar uma bebida para o senhor, vamos lá, vou pagar um cigarrinho, vamos lá que eu vou pagar isso, vou pagar aquilo. Você está vendo que o diabo é? Que Satanás é fogo, não é verdade? Ele falou: antes de eu me converter, ninguém queria pagar, só sobrava para mim eu que pagava. Agora, olha aí, quer dizer, o trono de quem que está lá? Satanás. Mas ele está ali, ó, resistindo, sendo fiel. Diga glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. Vamos agora para a quarta e última parte aqui. Aliás, a última parte ele fala assim, o quinto caráter desta carta. Ele fala: permita, que também houvesse no meio deles aqueles que sustentam a doutrina de Nicolaítas, Aí ele fala: ao vencedor dar-lhe-ei do que, igreja? Do maná. Não é isso que está escrito aí? No finalzinho? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei do que, igreja? Do maná. Mais uma vez, a gente escuta aqui falar na carta do que, igreja? Do vencedor. Só que o vencedor aqui que a Bíblia está falando agora, aquele que permanecer até o fim, aquele que for fiel a Jesus até o fim, ele está dizendo aí que ele vai dar do que, igreja? Do maná. O maná. O que é o maná, pastor? A Bíblia diz que este maná, ele representa o pão da vida. Toda vez que nós vemos falar na Bíblia de maná, a gente também escuta falar do pão da vida, do pão da vida. O pão que vem da onde? Dos céus. Foi isso que Jesus fez, que Deus fez quando o povo estava ali clamando, com fome, pedindo ali alimento. Deus fez cair, chover pão dos céus. Diga glória a Deus. E o povo chamava de quê? O povo de Israel? Do maná, Aí também Jesus fala: ao vencedor dar-lhe-ei de comer do quê? Do maná. Lá no livro de João, eu não sei se você vai conseguir abrir, mas se você não conseguir, você anota aí que depois você confere. João capítulo 6, versículo 51. Livro de João capítulo 6, versículo 51. Para você entender direitinho o que é o maná, Jesus descreve aí o maná. Lá no livro de João capítulo 6, versículo 51. Ele fala assim, ó: eu sou o pão da vida que desce dos céus. Diga glória a Deus. O próprio Senhor Jesus, ele descreveu desse maná aqui. Ele falou assim: eu sou o pão da vida que desce dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Diga glória a Deus. Quem comer ou quem se alimentar deste pão, a Bíblia diz que ele vai viver o que, igreja? Eternamente. Quer dizer, nem a morte tem domínio e poder para quem se alimentar desse pão. Mas a Bíblia diz que esse pão aqui, esse maná, é para qualquer um. Então Jesus está prometendo aqui, isso aqui é uma promessa de Jesus, para aquele que for vencedor, ele vai viver o que? Eternamente. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome dele. Glorifica o nome de Jesus mais uma vez. Diga glória a Deus. Glórias e glórias seja dado a ele. Você está vendo? Vale a pena a gente suportar, igreja? Vale a pena a gente enfrentar as lutas, dificuldades? Vale a pena muitas das vezes você plantar com lágrimas? Vale a pena? Não vale? Porque o que Jesus está propondo aqui para aqueles que o amam, aqueles que é fiel, é viver o que a igreja? Eternamente, no reino, na glória com o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Aí, para finalizar, só mais uma coisinha aqui, que tem muitas pessoas que ficam com dúvida. Ele fala aqui, pastor, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, quer dizer, o que permanecer até o fim, você já viu aí, ele dá-lhe do maná, quer dizer, ele vai viver eternamente, amém, igreja?
Aí ele diz, mas também, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o quê? Que o recebe. A Bíblia também, em várias partes da Bíblia, desde o livro de Êxodo até o final da Bíblia, e muitas das vezes a Bíblia vem falando dessa pedrinha branca. O próprio Senhor Jesus descreve essa pedrinha branca. Só para você ter uma ideia, lá no livro de 1 Pedro capítulo 2, eu acho que ele resume aqui um pouquinho falando dessa pedrinha. 1 Pedro, bem do ladinho de Apocalipse, né? Lá no finalzinho da Bíblia. Se não me engano é o segundo livro da Bíblia. Você vai lá no Apocalipse e volta. Aí você vai voltando, você vai ver, se não me engano é o segundo ou terceiro livro da Bíblia. 1 Pedro, isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, ele fala assim, ó: por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra o quê? Angular, eleita e preciosa. A quem nela crê, não será de nenhum modo o que, igreja? Envergonhado. Diga glória a Deus. Então ele descreve que essa pedra, essa rocha representa quem, igreja? Representa Deus. Amém, igreja? Representa o poder de Deus, a presença de Deus. Ele diz: eis que por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê, não será de nenhum modo que envergonhado. Quer dizer, então eu vejo aqui nesta palavra que esta pedra representa Deus, que é uma pedra preciosa na nossa vida. E ele fala que sobre esta pedra está o nomes, né? Quer dizer, um novo nome, um nome precioso, né? É sobre esta pedra escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o quê? Que recebe. Então eu vejo que o Senhor Jesus, né, entregando aqui nas mãos de Deus Pai o nome de todos aqueles que perseveraram até o fim, que foram os vencedores, e Deus conservando com ele o nome de todas as pessoas que aqui na terra elas suportaram a luta, as dificuldades, as provas, contemplaram ali o trono de Satanás ali se levantando contra ela, mas ela não se esmoreceu, ela não negou o nome de Jesus, permaneceu fiel. Então eu vejo Jesus falando assim: Pai, esse aqui é o nome novo dos vencedores, ó. Daquelas pessoas que lá na terra, olha, viram o trono de Satanás com seus próprios olhos, mas não o que? Esmoreceram, não desistiram, não desanimaram, foram fiel até o dia da sua morte. Então eu vejo Deus com o nome novo daquelas pessoas ali, ó, conservando e guardando, como fazia os sacerdotes no início, né? Lá no livro de Êxodo, bem lá no Êxodo, ó, segundo livro da Bíblia, é fácil você achar agora. Êxodo capítulo 28, versículo 29, a Bíblia fala que os profetas naquela época faziam isso também, ó. Olha lá, ó. É Êxodo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 28, Êxodo capítulo 28 e 29, isso mesmo. Abra aí, por favor, é o segundo livro da Bíblia agora. Gênesis, primeiro e segundo livro da Bíblia. Olha o que diz aí no livro de Êxodo capítulo 28, versículo 29. Ele fala: assim Arão levava o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entra no santuário para a memória diante do Senhor, e continuamente. Toda vez que Arão ele entrava no santuário do Senhor, ou os profetas daquela época, ele levava o nome daquelas pessoas aonde, igreja? No seu peitoral. Aquele nome ali, ele servia para quê? Para lembrança diante de Deus, para que Deus jamais se esquecesse dessas pessoas. Você está vendo? Então, quando ele diz aqui que ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, e bem como lhe daria uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, a qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe.
eu vejo Deus assim, olha, assim como você permaneceu fiel, firme, você não desistiu, mesmo diante do trono de Satanás, agora também eu vou andar com o seu nome diante dos anjos, diante de todos, para que ninguém, seu nome jamais seja esquecido. Diga glória a Deus. Isso aqui é um privilégio que nem todos podem ter. É só aquele que permaneceu, que a igreja firme. É só aquele que não esmoreceu. Então, quando as perseguições se levantar contra a sua vida, e muitas das vezes até dentro da sua casa, dentro da sua própria família, dê glória a Deus, igreja. Pensa nisso, a luta aqui não está fácil, mas só que a minha recompensa lá no reino vai ser muito grande. Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glorifica mais uma vez o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.